Agora, Paulo, quando no começo da conversa você chegou a falar sobre a importância fundamental, e eu estou lendo agora, né, do desenvolvimento da capacidade crítica dos educandos enquanto sujeitos de conhecimento, desafiados pelo objeto a ser desvelado, até que ponto isso tudo se indispõe contra a docilização das crianças feitas através de pacotes de conhecimento? Eu gostaria de levantar uma outra visão prática em sala de aula a partir dessa questão dos pacotes de conhecimento. Porque, e a questão aí seria de saber, afinal de contas, que tipo de autoritarismo está por trás dos chamados pacotes, ou seja, por que é que eu tenho a necessidade de preparar, antes de chegar à situação de conhecimento, pacotes já onde os conteúdos já estejam todos alinhavados, com seus objetivos todos definidos, com os comportamentos esperados pelo aprendiz já todos diagnosticados. Ou seja, que necessidade a gente tem e por que uma determinada escola, uma determinada orientação tem necessidade de proceder primeiro aos pacotes de conhecimento. Engraçado é que no ensino regular, no primário, para falar a verdade, nós não tínhamos os pacotes de conhecimentos nessa acepção concreta e atualizada da palavra pacote. Nós tínhamos uma maneira de embrulhar os conteúdos que, claro, começam desde o modelo curricular, passando pelos programas e chegando aos planos de aula que todo professor tinha que executar. Então, de uma certa maneira, o conhecimento vinha já todo embrulhado. E cabia a nós, como professores, desembrulhar aquele conhecimento em proporções homeopáticas e expô-las e trabalhá-las junto com as classes. Ao final de um determinado período, nós tínhamos que ter sido capazes de ter dosado bem as porções de conhecimento, ou de áreas de conhecimento sobre as quais trabalhar, para continuar mantendo o programa. E eu me lembro da dificuldade que era nós mantermos o respeito exigido pela instituição, a dosagem dessas pílulas de conhecimento. Porque é claro que as crianças aprendem com velocidades diferentes. O que acontece é que a gente fica numa espécie de beco sem saída. Porque ou se mexe na composição dos programas, ou se obriga forçosamente a selecionar entre as crianças todas aquelas que, a partir de um determinado prazo, foram capazes de ultrapassar aquelas barreiras. As outras que ficaram mais atrás, mesmo que relativamente ao ponto inicial, elas tenham evoluído mais que aquelas outras que evoluíram do ponto de vista dos resultados mais rapidamente, nós somos obrigados a sacrificar essas crianças. Então isso se concretizava perfeitamente nas avaliações que eram comuns. Havia uma avaliação bimestral que era padrão para toda a rede da prefeitura. Havia uma avaliação final que também era padrão. E era essa a régua a partir da qual todas as crianças eram julgadas. Ora, por mais efetivo que tivesse sido o trabalho da gente, pedagogicamente, numa outra direção, que não fosse adquirida pela instituição, as crianças no final iam esbarrar naquela dificuldade final. Algumas não conseguiam, a maioria não conseguiu ultrapassar. Eu tenho a impressão, Sérgio, que isso também que tu estás dizendo aí, como em outros aspectos, isso revela como a nossa escola, não importa o grau dela, como a nossa escola ainda insiste em considerar, primeiro, a realidade como um dado aí. Segundo, o programa como um dado aí. E, na verdade, nem a realidade é um dado aí, nem um programa pode ser um dado aí. Ambos, a realidade e o programa, são dando-se agora. Entende? E não dados aí. Quer dizer,
me parece que nisso tudo sobre o que a gente está conversando, há uma visão muito estática do concreto, do real. E para uma realidade que é um dado, há um programa que corresponde a esse dado, portanto é outro dado. Um dado que se superpõe ao outro dado. Mas, na verdade, a realidade contraditória como é, dinâmica como é, processual como é, não pode ser um dado, é um dando-se. No máximo, a gente diria que ela é um dado dando-se, mas não um dado dado. Então, a programação também, o conteúdo programático, eu acho que isso é outra coisa que precisa ser discutido, certo? E ser combatido também. Essa concepção ingênua do programa, não? E do ato de programar. Quer dizer, no fundo, de novo se cai na pergunta fundamental, central, que tem uma resposta autoritária ou democrática, por exemplo. Quem programa? E quem programa para quê? Para quem? Com quem? Contra quê? A favor de quê? A favor de quem? Então, evidentemente que não tomar em consideração a realidade dando-se, do educando dando-se nela, é, para mim, uma coisa terrível, é unilateral, é autoritário de novo. Eu tenho também a impressão de que esse distanciamento, melhor, esse autoritarismo no ato de programar, né? Essa não consideração da realidade dando-se, do educando, em que o educando se dá também. Esse autoritarismo se explicita, no nosso caso brasileiro, exatamente em algo sobre o que eu falei antes, que é a centralização, o centralismo, contra que Anísio, como eu dizia antes, tanto lutou na educação brasileira.